O Marquês de Pombal nasceu em Lisboa em 1699 e pertenceu a uma família de hierarquia nobre, mas mesmo assim os seus pais não tinham muito dinheiro. Quanto aos seus estudos, passou pela Universidade de Coimbra. Entre 1738 e 1749, representou Portugal em Londres, Inglaterra e em Viena, Áustria, em missões diplomáticas. Quando Dom José I subiu ao trono depois da morte de Dom João V, foi chamado de volta à corte de Lisboa para ser ministro deste rei. Foi o rei Dom José que lhe concedeu os dois primeiros títulos, Conde de Oeiras, em 1759, e o segundo, o de Marquês de Pombal, em 1769. Durante o seu trabalho fez muitas reformas que agradaram a alguns, mas na altura também desagradaram a muitos. Foi o principal responsável pela expulsão dos jesuítas, membros de uma ordem religiosa católica, através do encerramento de vários colégios que eles tinham. O Marquês de Pombal defendia o absolutismo, que é a ideia de que todos os poderes devem estar nas mãos do rei. Foi por isso que retirou o poder a classes sociais como o clero. Protegeu o comércio português, criou companhias monopolistas, reformou a Universidade de Coimbra e reorganizou o exército. Além das reformas que fez, o Marquês de Pombal tornou-se então uma figura muito importante na história de Portugal por causa do terremoto de Lisboa, que aconteceu em 1755. Depois do terremoto, o Marquês ficou responsável pela reconstrução da cidade. Foi ele que reconstruiu a Baixa Lisboeta com todas aquelas ruas paralelas e perpendiculares. Também mandou alterar o modo de construção das casas para prevenir mais terremotos. É por isso que a Baixa Lisboeta é conhecida como Baixa Pombalina. O problema é que a maioria das pessoas, sobretudo as classes altas, os nobres e o clero, não gostavam das reformas que o Marquês estava a fazer, porque lhes retirava privilégios e os impedia de fazerem o que queriam. Quando o rei Dom José morreu e a rainha Dona Maria I subiu ao trono, em 1777, o Marquês foi afastado do seu trabalho na corte. Em 1779, depois de uma queixa contra ele feita por um comerciante muito importante, o Marquês de Pombal foi condenado ao desterro. Como já era muito idoso, não o obrigaram a ir para o estrangeiro. O Marquês foi então para Pombal, onde viveu até o dia da sua morte, em 8 de maio de 1782.